Gostaria de aproveitar esta oportunidade para convidá-lo a se inscrever no canal INSS Notícias 1 Minuto do YouTube. Obrigado. Fonte: Agência Senado. O salário mínimo deve ser reajustado para R$ 1.320 a partir de 1º de maio, Dia do Trabalhador, um aumento de 1,3% em relação aos atuais R$ 1.302. Sem uma política de valorização permanente desde 2019, o piso é negociado ano a ano entre Poder Executivo, Congresso Nacional e Central Sindical durante a discussão do projeto de lei orçamentária. Mas 4 matérias em tramitação no Senado buscam definir critérios objetivos de correção que preservem o poder aquisitivo do trabalhador. O projeto mais recente, PL 1231/2022, é do senador Paulo Paim, PTRS. O texto define um valor base de R$ 1,3 mil para o salário mínimo em 2023, mais um fator de correção que seria aplicado ano a ano. De acordo com a proposta, neste ano os trabalhadores teriam direito a um aumento adicional correspondente ao dobro da variação real positiva do Produto Interno Bruto, PIB, acumulada em 2022. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, projeta um crescimento de 3,1% no PIB de 2022. Com base nessa previsão, o valor do salário mínimo, de acordo com o projeto de Paulo Paim, seria de R$ 1.380,60 em 2023. O valor é 4,5% superior aos R$ 1.320 que serão pagos a partir de maio. A proposta prevê outro critério de correção a partir de 2024. O piso seria reajustado pela inflação, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, dos últimos 12 meses mais o dobro do crescimento do PIB do ano anterior. O projeto cria alguns anteparos para o caso de variação nula ou negativa dos fatores de correção. Se o INPC não crescer, por exemplo, o mínimo é corrigido apenas pelo dobro do PIB. Se por outro lado o país não crescer, o reajuste se dá apenas pela inflação. Caso não haja variação positiva nem do INPC nem do PIB, o trabalhador recebe pelo menos 1% de aumento em relação ao piso do ano anterior. É inegável o baixo valor atual do salário mínimo. O trabalhador brasileiro merece ter uma política de valorização definitiva, que seja uma política de Estado, não sujeita à vontade dos governantes, argumenta Paim na justificativa do projeto. O texto ainda não foi distribuído para as comissões permanentes do Senado. Capacidade de consumo. O senador Irajá, PSD-TO, é autor do PL 2618/2019, que aguarda a designação de relator na Comissão de Assuntos Econômicos, CAI. De acordo com o projeto, o salário mínimo deve ser corrigido anualmente pelo INPC, a menos que o índice seja negativo. Além da recomposição da inflação, o texto assegura um critério de aumento real que deve ser aplicado ao piso durante pelo menos 10 anos. O trabalhador teria direito a um reajuste de pelo menos 6% ao ano, ou a variação do PIB de 2 anos antes, o que for maior. Após 10 anos, o Poder Executivo pode alterar o critério de correção, desde que mantenha tanto a recomposição da inflação quanto o critério de aumento real. Ao mesmo tempo em que a concessão de reajustes acima da capacidade econômica das empresas pode acarretar danos ao país, a valorização insuficiente do salário mínimo também tem o potencial de ocasionar importante prejuízo à capacidade de consumo da população, o que, por sua vez, propicia reflexos substancialmente negativos às próprias empresas e à recuperação econômica nacional, afirma Irajá. Importância vital. A terceira proposta é do senador Eduardo Braga, MDB. O PL 3137/2019 prevê uma política de valorização do salário mínimo com duração de 4 anos. De acordo com o texto, os trabalhadores teriam direito a uma correção equivalente à taxa de crescimento do PIB per capita de 2 anos antes. O PIB per capita é calculado pela divisão do valor nominal do PIB pelo número de habitantes do país. O índice mede quanto caberia a cada um dos brasileiros se todos recebessem partes iguais dos bens e serviços produzidos durante um ano. Em 2021, último dado disponível, o PIB per capita registrou alta de 3,9% em relação a 2020. O projeto aguarda a designação de relator na CAI. Para Braga, o texto propõe um meio-termo que leva em conta os diversos interesses e posições. O salário mínimo no Brasil tem uma importância vital como regulador do mercado de trabalho e da própria economia.
Buscamos o estabelecimento de um índice cuja variação seja mais branda e, ao mesmo tempo, mais próxima dos reais ganhos de produtividade do trabalho, já que o aumento do PIB per capita passa a ser balizado pelo crescimento populacional, explica o senador. Momentos de crise. O projeto mais antigo em tramitação no Senado, PL 605/2019, foi apresentado por 6 parlamentares do PT, os senadores Humberto Costa, P., Jacques Wagner, BA, Paulo Paim, RS, Rogério Carvalho, CI e Paulo Rocha, Pará, além do então senador Jean Paul Prates, RN. Segundo os autores, o texto protege o trabalhador dos reveses na economia. A proposta prevê a correção do piso pela variação anual do INPC. Além disso, durante 4 anos, os trabalhadores teriam direito a um reajuste equivalente ao crescimento do PIB de 2 anos antes. O projeto assegura aumento real de pelo menos 1%, caso o país não registre incremento na economia. O projeto prevê um ganho real mínimo de 1% para o salário mínimo todos os anos, para que o trabalhador não deixe de ter aumento real em momentos de crise. Deve-se observar que justamente nos momentos de crise, é necessário aumentar o salário para que haja um aumento da demanda agregada via consumo e a economia volte a crescer, argumentam os autores na justificativa do projeto. A matéria aguarda relator na CAI. Fonte: Agência Senado.